Obrigado, presidente, pela compreensão. Se não fosse Vossa Excelência, talvez eu não teria relatado esse projeto. Você sabe muito melhor que eu que a pessoa pode ser traficante com 1 pino de cocaína e pode ser usuário com 5 quilos de maconha. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, queria solicitar tempo de líder, por favor. Concedo o tempo de líder de 8 minutos para o pastor Henrique. Obrigado, senhor presidente. Nós estamos iniciando hoje, noticiado mundialmente, o conclave para a escolha do novo Papa. Não é a minha tradição, eu sou protestante, mas zelo muito pelo diálogo ecumênico, interreligioso, a defesa do Estado laico, da pluralidade religiosa e também do respeito à não crença religiosa. Mas então por que eu estou fazendo referência? Estava estudando um pouco da vida do Papa Francisco e tem uma posição dele que me chama muita atenção. O Papa Francisco fez vários gestos de mudança, de reflexão, pela paz, pelo respeito à diversidade, a defesa do planeta Terra, a defesa dos pobres, da justiça social. Mas tem uma mudança que, mais do que gestual, uma mudança doutrinária dentro da tradição católica apostólica romana que o Papa Francisco operou, Duda, que é bem interessante. O Papa Francisco se posicionou formalmente, alterando a doutrina católica, contra a pena de morte no mundo inteiro. E a partir dessa posição do Papa Francisco, a Igreja Católica Apostólica Romana passou a usar a sua diplomacia para, em todas as áreas do mundo, defender essa posição contrária à pena de morte. Eu acho isso tão sensível, importante, ainda mais num contexto em que as pessoas confundem justiça com vingança. E aqui mesmo, quando nós falamos sobre a dignidade de todas as pessoas, inclusive aquelas que estão cumprindo pena, nós somos ridicularizados, somos chamados de defensores de bandidos, e às vezes nós queremos que as pessoas privadas de liberdade tenham alimentação segura e saudável, tenham acesso a direito básico. E o simples fato de defender a dignidade destas pessoas, de acordo com a própria Constituição, nós já somos ridicularizados aqui. Por isso, Duda, nesse momento que há uma atenção especial ao conclave, ao legado do Papa Francisco, eu queria retomar essa dimensão profunda de espiritualidade e de cidadania, que é o reconhecimento da dignidade de todas as pessoas. E isso não significa não aplicar justas, devidas e proporcionais penas. Mas significa que a pena de morte, em nenhum caso, deveria ser concebível, desejada e aplicada. Acho de profunda sensibilidade e coragem do Papa Francisco ter se pronunciado assim, e a Igreja Católica Apostólica Romana, a partir disso, oficialmente se pronunciar contra a pena de morte em todos os lugares do mundo. Não é a lógica do toma lá, dá cá, que produz justiça. Não é a lógica do olho por olho, dente por dente, que produz justiça. Não é a lógica da vingança e do desprezo à dignidade humana, que produz justiça. E nada disso do que eu disse significa não aplicação de justas e devidas penas, considerando crimes cometidos e devidamente julgados. Mas essa ideia que muitas vezes se reproduz aqui, de que justiça tem a ver com elimina, manda para o quinto dos infernos, tem que morrer mesmo, que chore a mãe do vagabundo, é marginal. Essa lógica, na minha opinião, fere a dignidade humana, fere princípios constitucionais do nosso país e, trazendo um pouco para a minha espiritualidade que me constitui, que eu não transformo em projeto de poder ou imposição, fere a espiritualidade mais profunda do Evangelho. Afinal, olha que curioso, Jesus de Nazaré não morreu quentinho numa cama de longevidade, não morreu por um acidente,
não morreu por uma doença. Jesus de Nazaré, do ponto de vista histórico e bíblico, foi preso, torturado, e que pena foi aplicada a Jesus de Nazaré? A pena de morte. E curiosamente, enquanto estava sendo torturado, enquanto estava sendo aplicada a pena de morte, tinham pessoas ao redor, zombando, humilhando, glorificando, comemorando e desejando a sua morte. Milênios depois, ainda tem essa cultura que confunde justiça com vingança e com aplicação de tortura sobre o outro até que ele morra, para que então, em tese, uma justiça seja satisfeita. Vale lembrar que o Jesus de Nazaré, que vinha da periferia, que vinha da Galileia, que era um corpo de um povo oprimido na época, porque tem esse debate também. A pena de morte, que na minha opinião, filosoficamente, é um equívoco, quando entra numa sociedade racista, desigual, injusta, quem é a principal vítima da letalidade, da execução sumária, do desaparecimento forçado, da tortura? Se não os pobres, os negros, moradores de favela e periferia, os nazarenos da contemporaneidade, os corpos que não carregam o cheiro da verdadeira cidadania, que ainda é branca, patriarcal, cis heteronormativa. Então eu queria hoje, Duda, usar esse tempo de liderança para voltar a essa ética humana profunda, que nada tem a ver com passar pano em cometimento de crime ou defender bandido. Mas eu, eticamente, me rejeito a achar que tirar a vida de alguém é uma medida de justiça. E detalhe, existe a pena de morte, o que eu considero um equívoco, depois de um devido rito, em lugares onde isso é aplicável e juridicamente possível. Mas, muitas vezes aqui, o que se defende é, entrou na favela, atira, mata, depois vê o que é. Talvez por essa percepção exista a pena de morte no Brasil. Uma licença para matar. Mas onde? Na favela, na periferia, nos lugares onde existe, dentro dessa visão hegemônica, uma subcidadania. E quando vai lá e tortura, quando vai lá e invade domicílio, quando vai lá e prende, depois diz que não merece alimento, não merece visita, não merece dignidade, quando vai lá e mata sumariamente, depois tem o quê? Uma espécie de glorificação e gozo, quase que prazer, achando que a violência sobre o outro é uma medida de justiça. Viva Papa Francisco e a sua profecia, a espiritualidade mais profunda que não abre mão do reconhecimento da dignidade de todas as pessoas, e a Constituição brasileira, que também não prevê a aplicação da pena de morte. Então, feliz iniciativa do Papa Francisco e da posição oficial da Igreja Católica contra a pena de morte em todas as partes do mundo.